De acordo com dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, só no mês de março de 2017, houve 16.265 chamados para salvamento pelo Corpo de Bombeiros. Isso dá uma média de 525 atendimentos por dia para todo o estado de São Paulo. Só quem tem a sua vida ou a vida de alguém que ama correndo perigo pode entender o valor desses profissionais que todos os dias arriscam a própria vida para que pessoas sejam salvas. Mas existe algo que aquele que está em perigo possa fazer para auxiliar os bombeiros em seu processo de salvamento? E você já pensou que você e eu, e que todos os habitantes de todas as épocas, de todos os lugares do mundo, quando estávamos sofrendo um grande perigo, perigo de morte, morte eterna, houve alguém que decidiu deixar o seu lugar no céu e assumir um castigo que era seu e meu? Você faria isso por alguém? E você já pensou se você e eu podemos fazer algo ou algum papel nesse processo de salvamento? No segundo programa da série Graça, do programa Vida Mais Viva, abordaremos a maravilhosa salvação que nos foi oferecida e o papel que cada um desempenha nesse processo. Então fica com a gente, porque o programa Vida Mais Viva está começando agora! Você é muito bem-vindo. Esse é o programa Vida Mais Viva e você é o nosso convidado especial. Nossa gratidão em primeiro lugar a Deus, que nos permite estar aqui mais uma vez, e também a você, que dedica parte do seu dia para estar conosco. Nós preparamos conteúdos aqui muito especiais que dizem respeito à sua vida em todas as áreas e a gente fica muito feliz porque você compartilha, porque você aproveita daquilo que a gente faz com tanto carinho para você. Eu não sei se você está nos assistindo de manhã, à noite, se de um celular, de um computador ou da TV mesmo. De qualquer forma, você é sempre bem-vindo e nós estamos felizes porque você está aqui. Esse programa é feito também para você. E justamente porque você é o nosso convidado especial, eu gostaria de te convidar a compartilhar e a dividir as coisas que a gente diz aqui. E como é que você pode fazer isso? Nós temos um canal no YouTube, você pode acessar, inscrever-se, que aí você fica sabendo de todas as novidades que a gente tem. Você pode divulgar também os vídeos que a gente tem lá. Nós temos uma página no Facebook e temos também um pedacinho no blog da TV Novo Tempo. Você pode não só assistir, você pode entrar e conversar com a gente. Nós estamos muito, muito, muito ansiosos para ouvir o que você tem a dizer. Para você que acompanha sempre o programa Vida Mais Viva, pode saber que nós demos início a uma série especial que vai falar sobre salvação e sobre graça. O que você sabe sobre esse assunto? Tem alguma dúvida? Manda para nós. Nós temos convidados que vão nos ajudar a entender bastante sobre esse assunto. Já a gente vai fazer uma recapitulação do que falamos no programa anterior, mas agora eu vou apresentar os convidados de hoje. São dois. Nós temos o professor Benedito Muniz. Tudo bem, professor? Tudo, querida Mariana. Prazer estar com vocês mais uma vez para falar desse assunto tão central na vida para a humanidade. Não é só para a religião, é para tudo na vida, tudo, né, professor? Tudo na vida. O professor Muniz, ele tem formação em teologia, ele trabalha com consultoria de empresas e é especialista na área da graça. Isso mesmo? Pela graça de Deus, estamos sempre aprendendo, que é um tema que a eternidade será pouco para... Com certeza. Esgotá-lo. Se a eternidade é pouco, o que a gente pode falar em 20 e poucos minutos, né? Pois é. Mas vamos aceitar essa difícil tarefa. E temos também o querido pastor Chaguri, que é o pastor da nossa igreja aqui de São Caetano, onde é gravado o programa Vida Mais Viva. Tudo bem, pastor? Tudo bem, graças a Deus. Que bom estar com vocês aqui. É uma grande satisfação. O pastor Chaguri você já conhece bastante, porque toda semana está fazendo a parte espiritual, você conversa com ele. E eu vou falar algumas coisinhas que talvez você não saiba. Se não assistiu o programa anterior, o pastor, como eu já falei, além de ser pastor da igreja de São Caetano, ele é doutorando na área de teologia pela Mackenzie. Isso mesmo? Isso. Vamos ter uma conversa interessante sobre graça e salvação. Mas antes de mergulharmos no tema de hoje, eu gostaria que eles fizessem uma recapitulação breve, bem breve, do que nós falamos na semana passada. Pode começar, professor Muniz. O que nós falamos no último programa sobre graça? Graça é um dom de Deus, a salvação é um dom de Deus, é uma providência de Deus e uma oferta ao ser humano. Quando o ser humano reage positivamente, aceitando, nós chamamos isso de fé.
E o pastor Chaguri vai contar para nós brevemente que uma coisa interessante que nós falamos no programa anterior foi sobre as diferenças entre o cristianismo, o islamismo e o judaísmo com relação a entender esse assunto da salvação e da graça. Recapitula aí para nós, pastor. Nós comentamos no programa anterior que as 3 grandes religiões do mundo, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, pensam de igual maneira com relação à pessoa de Deus, creem em um Deus que é único. Elas são religiões monoteístas, mas tem diferenças com relação à salvação. O cristianismo crê que a salvação ela se dá pelo mérito de Cristo Jesus, né? O Senhor Jesus Cristo. Já o judaísmo e o islamismo, eles acreditam que a salvação se dá pelo mérito humano e através da misericórdia de Deus. Você mencionou salvação, então nós vamos partir daí. Primeiro para o professor Muniz. O que a palavra salvação nos faz pensar? O que ela pressupõe? Salvação, fundamentalmente, vai, por parte do homem, pressupõe perdição. Pressupõe condenação. Salvação, sim. É porque eu estou perdido. Essa é a primeira situação em que o homem deve admitir em sua vida. Ele precisa de uma saída para essa situação espiritual na qual a humanidade se meteu pelo pecado. E salvação também pressupõe um Salvador. Sim, eu entender a minha condição e de que eu preciso de alguém para me salvar. Então, esse é o pano de fundo absolutamente otimista. Existe um pecador, mas existe um Salvador. Agora é só entender como esse processo se torna eficaz em nossa vida. E agora para o pastor Chaguri, mas os dois podem e devem participar dessa conversa. Quando a gente entende, então, que o ser humano está perdido, como é que a nossa mente reage? Como é que a gente encara essa realidade, pastor? Primeira questão que é importante mencionar, dentro do âmbito espiritual, é que nós estávamos com uma dívida moral com o Senhor, né? E usamos o limite do nosso cheque especial espiritual. E só que quando nós não entendemos o processo da salvação na nossa vida, que é um ato de Deus, uma atitude inteiramente do Senhor, a salvação se dá na pessoa de Jesus, a tendência humana é que ele queira resolver o problema com a sua própria perspectiva de solução. Como é que é isso? É ele querendo pagar algo que já está pago, que Cristo já pagou, que Cristo já fez. Ele querendo justificar o seu erro, justificar os seus problemas espirituais, as suas dificuldades espirituais, os seus vacilos, com o mérito humano, quando o Senhor Jesus já realizou isso por nós na cruz do Calvário. Né? Mas a gente... Pode falar, professor. Sim, isso é mesmo. Se ele pegar essa vertente do mérito humano, aí está aberta a porta para uma vida de penitência, de sacrifício, de autopunição, sempre na tentativa de se tornar merecedor do amor de Deus. E aí nunca entra no descanso. Claro, nós falamos aqui uma TV que é cristã, a gente fala bastante sobre isso, que o mérito foi pago por Cristo e etc. E muitas vezes, no passado, até na história do nosso país, que foi de colonização pelos jesuítas, etc., essa questão do pagar era muito bem estabelecida. Mas é possível que alguém que se diz cristão, ainda assim, que assiste a TV Novo Tempo, que está nos acompanhando agora, é possível que alguém que em tese se diz cristão ainda esteja querendo pagar? Sim, veja só, uma coisa é a mensagem bíblica sobre salvação e outra coisa é a prática cristã. Como é que isso acontece? Ora, nós temos uma herança medieval horrorosa em termos de vida espiritual. A religião dos méritos. O cristianismo foi contaminado por uma proposta pagã romana de fazer para merecer. Sim. E isso perdura até hoje. Mas isso está no meio do cristianismo. No meio do cristianismo, em todas as ramificações. Você vai encontrar cristão que
como Jesus disse, se o aceitou, tem o seu nome no livro da vida, mas que ainda vive uma vida de penitências, Como de é que a gente fazer vê para isso merecer. Praticamente, como é que a gente vê um cristão, em que exemplos vocês poderiam me dar? Porque de repente alguém se identifica com isso que a gente está Eu falando. creio que a grande dificuldade do cristão é entender quem reconciliou com Deus. É ele que se reconcilia com o Senhor ou é Jesus que reconciliou ele com Deus? Como é que é isso, pastor? Entendeu? Quando um cristão ele entende que a reconciliação é um mérito humano, é uma atitude humana, ele vai caminhar por uma estrada espiritual onde as razões e as buscas são sempre pessoais. Atitudes são dele. São atitudes pessoais, são visões pessoais. E aí entra nessa questão do paganismo, muito bem mencionado aqui, porque a nossa cultura religiosa, a cultura ocidental, ela tem um laço pagão muito forte. Por exemplo, o Brasil, o nosso país, é um país fatalista, totalmente fatalista. Até porque fomos evangelizados, o país foi evangelizado por uma cultura religiosa de penitência. Sim. Então nós temos essas pressuposições já em nossa vida. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós entendemos que a salvação ela é sinergista. Ou seja, o homem ele precisa fazer 50% e Deus faz os outros 50%. A gente tem parte, né? Tem eu parte. quero dar a minha contribuição. Aí é aquela vida de eu preciso acertar, não posso errar. Se erra, cava um buraco. Se eu erro, eu entro em uma depressão espiritual. Eu, como pastor, tenho vivenciado isso na minha vida de ministério. O Muniz a mesma coisa. Pessoas que entram numa depressão espiritual porque estabelecem parâmetros espirituais para alcançar a salvação e não alcançam, uma vez que Cristo já fez tudo por ele, né? A palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus é o nosso propiciatório. Ou seja, o que era o propiciatório? Era isso, a tampa. Para falar justamente sobre era isso. A tampa que cobria a arca. Cobria a arca. Dentro da arca estava a lei de Deus. Então, nós não fomos capazes de guardar a lei. Ele veio e guardou a lei completamente porque não fomos capazes de guardá-la de forma real, justa, perante Deus. Aí ele faz. Quando a Bíblia nos diz que ele é o nosso propiciatório, a palavra de Deus está nos dizendo que ele é o nosso substituto. Sim. Por aquilo que nós não fomos capazes de realizar. Quer dizer que se a gente tem algum papel, o nosso papel é de aceitar ou não essa salvação que nos foi oferecida, de graça. O Muniz ele falou algo interessante aqui, de grande importância, e ele falou sobre a questão de você ter essa paz na sua vida, em Cristo ter paz na sua vida. Você olha aí no mundo cristão, quantas e quantas pessoas se dizem cristãs, mas vivem sem paz. Carregam uma culpa, E largam a fardo, fé. né? E largam a fé. Peso. Não é verdade, Muniz? Largam a fé porque se decepcionam com elas mesmas, né? E agora eu gostaria que a gente mergulhasse um pouco no que diz a Bíblia. O que diz a Bíblia sobre um Salvador? Já que nós entendemos então que se nós estamos perdidos, pressupõe que precisamos de um Salvador, o que a Bíblia fala sobre isso? Quando o ser humano transgrediu a vontade, a lei de Deus, ele ficou sob condenação. Então Jesus Cristo disse, o que eu posso fazer agora? Ou eu elimino e ele vira gás cósmico, ou eu assumo o seu lugar. E ele assumiu o nosso lugar. Isso é o Salvador. Salvador é aquele que se coloca no lugar do culpado. E Jesus foi plenamente substituto nesse sentido, de assumir o que era nosso. Pensa naquilo que a gente chama de justiça punitiva. O que é a justiça punitiva? É a lei transgredida. Ele então assume a justiça punitiva que era nossa e conquistou o direito de nos dar o que nós chamamos de justiça perdoadora, que é o seu perdão. A lei mostra ali, ó, teve um erro aqui. Isso. Esse erro precisa ser pago. Ele assume. Veja só, não é um pensamento tão complicado que se não possa entender. Mas eu vou dizer uma coisa para você.
O Senhor Jesus assumiu o nosso pecado e pagou o nosso pecado, para que pudesse perdoar a nós. Isso. Quem que é o objeto do perdão? Nossos pecados ou nós? Nós. E os nossos pecados? O pecado foi pago. O pecado foi pago e os pecadores perdoados. Ah, entendo. Então, a maneira correta da gente dizer, a gente diz assim, perdoa o pecado, não. O pecado não é perdoado, perdoa o pecador. O pecador é perdoado. Seria Olha que assim, interessante. Veja só, o que o Senhor Deus fez com os nossos pecados? Ele os assumiu e os pagou. E o que ele fez com os pecadores? Ele os perdoou. E os recebeu, né? E o recebeu. E os pecadores, quando estão arrependidos pelo toque do Espírito Santo, o que eles fazem com seus pecados? Eles os confessam. E o que fazem com o perdão de Deus? Eles os aceitam. Aí é paz. Ah, entendo. Isso é a essência do cristianismo. Por isso é justo. Não é que a coisa deixou de ser paga. Houve um erro e falar, não, olha, deixa isso aqui, perdoa. Não, o preço foi pago, totalmente pago. Por isso que a palavra de Deus diz que Deus é justo em perdoar. Por quê? Porque ele assumiu o pecado. Quem assume a dívida pode perdoar o devedor. Foi isso que ele fez. Por isso que quando ele acredita perdão ao arrependido, ele é justo em fazer isso. Ele é justo. Ele é incrivelmente amor, incrivelmente justiça. Então, misturado, nessa né? altura, eu só queria fazer um fechamento dizendo assim... Claro. Diante disso tudo, não há por que ter medo de Deus. Só fascínio por Deus. Só fascínio por Deus. Agora, eu fiquei pensando, nós temos alguém, ou muitos alguém, né, que estão perdidos, e temos alguém que está disposto a buscar o perdido, como o pastor que vai buscar a ovelhinha perdida. Como é essa questão? Eu é que busco ao Senhor ou Ele que me busca? Como que é essa questão? Quem busca quem? Olha, fundamentalmente, a iniciativa foi de Deus. Diz que quando você lê lá no começo da Bíblia, o Senhor vindo atrás de Adão após o pecado, dizendo, Adão, Adão, poderíamos dizer, isso é o Evangelho, Deus buscando o homem. E quando se trata, você mencionou a parábola da ovelha perdida, o pastor vai atrás dela. Agora, o quadro mais lindo dessa parábola é que ele, na silhueta da noite, ele aparece com a ovelha no ombro. Isso significa que a busca dele não foi em vão. Cada um pode dizer, eu sou aquela ovelha. Então, não é o homem quem busca a Deus, é Deus quem busca o homem. Mas agora eu vou fazer uma pergunta difícil. Essa parábola da ovelha e da moeda, sim. Mas e no filho pródigo? Essa é para o pastor Chaguri. Quem voltou não foi o filho? A ideia, só pegando esse lance Pode aqui pegar do Muniz, essa ideia de Deus procurando Adão, Deus procurando o pecador lá no Éden, né? É a ideia do encontro. O encontro com Deus. Deus encontrava-se com Adão e com Eva todos os dias. Sim. Aí aquele dia eles não estavam no local. Não apareceram no encontro. Não apareceram. E Deus então, onde estás? Cadê? Agora é o horário do nosso encontro, né? O horário da nossa conversa. Então você vê ali também um ato de misericórdia de Deus pelo pecador. Um ato de misericórdia de Deus pelo pecador. Agora, tratando da parábola do filho pródigo, tem duas questões aqui importantes na parábola do filho pródigo. Vamos lá. A primeira questão que eu quero destacar é o filho que fica em casa. Ele está em casa, mas ele não se sente liberto, ele não se sente livre, porque ele não conhecia o pai. Não está perdido também? Ele não conhecia o pai. Quando o pai recebe o filho que saiu de casa, ele diz para o pai, pai, estou há tanto tempo te servindo e nunca sequer matastes um cabrito. E agora esse filho que foi, saiu, gastou todo o seu dinheiro, fez o que era errado, quando ele volta o senhor faz uma grande festa para ele. Então, o de casa não sabia quem era o pai, não conhecia, que é a realidade do cristão que não conhece Cristo, que não conhece Jesus, está na igreja, frequenta a igreja, mas ainda não sabe quem é o pai, quem é Jesus, não conhece esse pai de amor e sempre se sente mal porque ainda não entendeu esse senso perdoador de Deus. Ele tem mente de escravo, né? Mente de escravo, mente de escravo. Ele não tem mente de... Ele não se sente filho, né? Não se sente filho, está dentro de casa, mas não se sente filho. Então esse é um ponto. Agora, com relação a essa questão da busca, é interessante nós
notarmos, e eu quero apresentar isso em um texto bíblico, Claro. tá? Por Que favor. está lá em Romanos capítulo 5, nós vemos dois processos da reconciliação aqui. Romanos 5, verso 10, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, é uma reconciliação. Nós éramos inimigos, a morte de Cristo nos reconciliou com Deus, nos trouxe para Deus por esse ato perdoador que o Muniz muito bem nos explicou aqui. Mas olha a segunda reconciliação. Muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ou seja, o homem ele é reconciliado na cruz e ele é reconciliado também pelo esse ato perdoador diário de Deus. Ou seja, Cristo pagou a conta que eu devia, creditou na minha conta o saldo que estava vermelho, me trouxe salvação. E agora, eu estou agora nesse processo de vida em Cristo, muito mais agora pela morte do seu Filho amado. Então eu creio que essa questão da busca, ela é um ato de Deus. É o Espírito Santo que nos convence do pecado. Sempre é um ato de Deus. Mas o homem, ele precisa o quê? Aceitar. Ok. Agora, Aceitar. Pode falar. Sobre a questão do filho que você falou, por que o filho voltou se a busca é de Deus? Sim, Porque, essa era a minha pergunta. Na verdade, o livro está no capítulo 15 de Lucas, essas 3 parábolas, rapidinho, só para a gente entender. Isso, contextualiza, A parábola da moeda perdida. A moeda perdida não sabe que está perdida, ela é insensível. São pessoas absolutamente mergulhadas no mais negro pecado. Não tem sensibilidade. Nem sabe o que está acontecendo. Mas o Espírito Santo toca essas pessoas um dia. Isso é busca total, realmente divina. Agora nós temos a parábola da ovelha. Ovelhinha. A ovelha já tem uma sensibilidade espiritual. Ela sabe que ela está perdida, mas não sabe o caminho de volta. Precisa que alguém A busca. busque. Nem tem forças para voltar, Isso, né? nem tem Sim. forças para voltar. É. Não tem tino para voltar. Mas o filho perdido representa pessoas que já conheceram o amor de Deus, que já tinham sido alcançados por eles e sabem o caminho de volta. Se eu estou falando a alguém que se desviou do caminho do Senhor, você é esse filho que sabe o caminho de volta. Mas essa volta é porque você foi buscado lá onde você estava, impressionado pelo amor de Deus. Isso. Isso que você mencionou agora remete ao que nós falamos um pouco também no programa anterior, que dizia que até o senso de arrependimento é dado por Deus, despertado né? por Deus. Mas o pastor Chaguri também mencionou uma questão importante do filho que ficou em casa. Quem seria, nos dias de hoje, por exemplo, o filho que ficou em casa, pastor? O filho que ficou em casa é esse filho que vive apenas a alegria da casa, mas não a alegria do pai. Ele está na casa. É o religioso que não tem Cristo. Não tem Cristo. Ele vive a religião. Ele tá ligado nas normas, nas leis. Mas ele não tem sensibilidade com o próximo. O outro não é nem irmão, ele disse, é teu filho. E o que a gente pode dizer? Porque provavelmente temos um filho que ficou em casa assistindo a gente aqui. Eu creio que essa questão do religioso, né? A gente normalmente vive muito a instituição religiosa. O Senhor Jesus, ele não é uma instituição religiosa. O Senhor Jesus, ele é uma vida para um ser que não tem vida e venha ter vida. Então, Jesus, ele está mais preocupado com a nossa religiosidade. Sim. Do que com a forma em si. Né? Do que com a forma. Então, esse filho, por exemplo, que está em casa, é aquele crente que está na igreja. E às vezes é zeloso, né, pastor? Zeloso, não sabe quem, não conhece Jesus. Né? Faz o trabalho, né? E esse filho, na casa do pai, na parábola do filho pródigo, ele disse lá, faço tudo pelo Senhor, fiz tudo, tudo que o Senhor me pediu, eu fiz isso e nunca ganhei nada. O que você poderia dizer para esse filho de que ficou em casa nos dias de hoje? Fica tranquilo, aproveite, porque a casa é sua. Entenda a que fazenda, você é filho. Assuma que você é filho. A fazenda é sua,
O pai é pai é seu. seu. É isso mesmo. Não viva mais como escravo da culpa, da sua vida passada, da sua vida pregressa. Ou seja, ele fala de normas salvação não também. são para te levar a Deus. Normas são parâmetros da vida que você achou em Deus. Eu vi, Muniz, é o crente com síndrome do sábado, síndrome do Comer saudável. síndrome disso, daquilo. Ele tinha a síndrome do cabrito saltador. Estou aqui vivendo há tanto tempo e o Senhor nunca me destes um cabrito sequer. Com certeza. Então está cheio de crente com síndromes. Né? Não vendo que não se tudo sentem- era dele, e não né? se sentem Não só o livres em cabrito. Cristo, não se sentem livres. O pai está lá. O que é do pai não é dele, para o que ficou. Exatamente. Ele precisa entender que é tudo dele. Tudo dele. Romanos 8, 16 a 17. Somos herdeiros. Se somos herdeiros, somos dele para todo sempre. E se eu sou herdeira, eu não preciso viver com culpa. Não, eu não. sou filha do E rei. vive como filho. E É vive com isso. alegria, Essa é a né? mensagem do Evangelho. Vive com Liberta alegria. dessa culpa. É muito É linda aquele- essa mensagem. Por que guardamos a lei? Porque respeitamos a lei de Deus. Né? Para sermos salvos ou porque já estamos salvos? Aí que está. Exato. Eu não guardo a lei para ser salvo, eu já estou salvo em Cristo. Que bom, pastor Chaguri, que você mencionou esse assunto, porque é uma das coisas que eu gostaria de perguntar, mas que não vai poder ser hoje. Nós vamos responder essa pergunta semana que vem. Qual é o papel, então, do obedecer e qual é a diferença da salvação por nós e em nós? Isso vocês dois vão responder no próximo programa. Vai estar bom, hein, Jaguri? Vai. Vai ter um conteúdo extraordinário. Programa Com certeza. maravilhoso. Muito bom, hein? Muito bom estar com vocês e até o próximo programa, viu? próximo. E Obrigado. agora você que ficou conosco, eu gostaria de deixar uma mensagem muito singela. Nunca se esqueça que aquilo que você tem de graça não foi de graça. Custou muito, o mais alto preço, para que você e eu pudéssemos viver em liberdade. Fique com Deus, até a semana que vem e aproveite essa liberdade.